Vamos ao que interessa, o assunto é inteligência emocional. Muito bem. Para muita gente, liderança é um dom, essencialmente, que se manifesta de uma forma que nós poderíamos classificar como artística. E aí essa dúvida acaba se tornando comum. Mas será mesmo que liderança é uma arte ou será que liderança é uma ciência? Será que nós não poderíamos estudar? Será que nós não poderíamos nos debruçar sobre os livros e desenvolver assim as competências da liderança? Ou seria a liderança uma arte pautada por um dom magnífico e aí certas pessoas nascem com esse dom e outras pessoas não nascem? Os exemplos são muitos, inclusive, infelizmente, diga-se de passagem, existe um hábito recorrente de celebração de pessoas que conduzem grandes empresas e que não concluíram sequer os seus cursos de graduação. E tudo bem, a gente pode eventualmente questionar tudo o que se relaciona à escolarização seriada, como nós nos acostumamos com ela ao longo de muitos anos. A gente pode questionar se é mesmo necessário fazer uma graduação nos padrões convencionais, mas o que a gente não pode é celebrar a interrupção dos estudos, se é que vocês me entendem, em qualquer momento da vida. O lifelong learning é uma realidade, o aprendizado ao longo de uma vida inteira. E, portanto, a partir daí eu reconecto com o meu tema. Se a liderança é uma ciência, então nós podemos, eventualmente, nos debruçar sobre ela ao longo de uma vida inteira para podermos aprimorar as nossas competências e as nossas habilidades relacionadas, à liderança. Do contrário, se for arte, bom, aí só nos resta tentar identificar qual é o tamanho do talento inato que nós temos relacionado a esse elemento, né, e torcer para que seja um talento inato elevado, torcer para que a genética tenha sido generosa com cada um de nós. No mundo da educação, é muito comum a gente fazer referência aos 3 domínios de aprendizagem usando esses 3 ícones aqui, ou os elementos relacionados a cada um desses 3 ícones. Existe um domínio chamado de cognitivo, que é o domínio do saber, é o domínio da razão, é o domínio do pensar, do raciocinar, por assim dizer. Existe um domínio chamado de comportamental, que é o domínio do fazer, é o domínio da execução, e existe um domínio chamado de emocional ou afetivo, é o domínio do sentir. E aí vocês devem estar imaginando, mas por que esses 3 ícones especificamente? Bom, cabeça é onde acontecem essas reflexões, a mão para representar o nosso comportamento e o coração para representar a nossa emoção, o nosso sentir, por mais que a gente saiba que esses sentimentos também se manifestam na forma da nossa cabeça, mas romanticamente, né, do que está dentro da nossa cabeça, na verdade, mas romanticamente a gente tem o hábito de fazer essa referência às coisas do coração. Em inglês fica super fácil da gente entender como isso funciona. Porque em inglês, os termos que nós usaríamos para representar cada um desses 3 elementos seriam head, para cabeça, hand, para mão, e heart, para coração. Observe que as 3 palavras começam pela letra H e, consequentemente, a gente pode lembrar desses 3 domínios, dessas 3 dimensões de aprendizagem, como os 3 Hs da educação, ou os 3 Hs do conhecimento. Existem várias formas, né, das pessoas fazerem referência a esses 3 domínios, a esses mesmos 3 domínios, mas é muito importante que a gente conheça os 3 para poder entender como, de certa forma, a competência de liderança, até na forma dos seus ícones mais celebrados, costuma estar associada mais às 2 primeiras dimensões de aprendizagem do que à terceira. As pessoas costumam celebrar mais aquele perfil de liderança que é muito analítico, muito cognitivo na sua essência e cujo comportamento é duro e traduz essa racionalidade. Em outras palavras, parece não haver muito espaço para a celebração da emoção, para a celebração da afetividade, quando a gente fala em liderança. Muita gente acredita nisso. Eu não estou nesse momento afirmando que isso é verdade ou que isso é mentira. Eu estou tentando oferecer a vocês alguns elementos para pautar a nossa primeira reflexão. O senso comum
relacionado à liderança normalmente trabalha mais na esfera cognitiva, mais no QI, mais nos aspectos técnicos, nos aspectos analíticos, nos aspectos cartesianos do dia a dia empresarial, um pouco menos nos aspectos comportamentais. Naturalmente, existem certas tarefas que devem acontecer rotineiramente e essas normalmente são pautadas imediatamente na esfera comportamental, na medida em que a rotina faz com que a gente não pense muito para realizar essas tarefas, elas acabam se tornando tarefas essencialmente comportamentais. Mas pouco ou nada se fala sobre a importância, o valor dos aspectos emocionais e afetivos, quando a gente faz pelo menos essa leitura preliminar relacionada ao mundo da liderança, né? O que a gente subentende por liderança como um conjunto de competências e de habilidades. Então, o que seria, em última análise, a inteligência emocional? Esse termo foi cunhado por um sujeito chamado Daniel Goleman na década de 90, já tem cerca de 25, 30 anos, em que se fala com bastante frequência a respeito desse tema, mas como vocês sabem, e como virtualmente tudo aquilo que diz respeito ao mundo das nossas emoções, ao mundo da afetividade, o progresso ele é mínimo. Quando ele existe, ele é mínimo. O progresso espontâneo. Observe, a ciência descobre determinadas coisas, a ciência reúne evidências de que certas noções, de que certos fatos são verdadeiros, mas a humanidade, por intermédio da sua própria natureza, parece muitas vezes blindada em relação a esses conceitos. Muito bem, inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, pode ser dividida em duas grandes frentes complementares. Uma que diz respeito a nós e outra que diz respeito a outras pessoas, as pessoas com quem a gente interage. No que diz respeito a nós mesmos, a parte, digamos assim, mais endógena da inteligência emocional, a inteligência emocional se manifesta quando você revela entender, revela o entendimento e revela um bom gerenciamento das suas próprias emoções. As emoções, elas são indissociáveis do indivíduo e é verdadeiramente impossível você realizar qualquer tarefa sem que isso envolva algum grau de emoção. E, consequentemente, entender e gerenciar as próprias emoções são duas habilidades importantíssimas e que estão diretamente vinculadas ao conjunto de habilidades, de componentes, por assim dizer, que eu vou caracterizar logo em seguida com vocês como os componentes da inteligência emocional. No que diz respeito a outras pessoas, no que diz respeito às pessoas com quem a gente interage, então a gente tem dois outros verbos. No primeiro caso, entender e gerenciar as nossas. No caso do outro, no caso da outra, perceber e considerar as emoções alheias. Ou seja, não basta simplesmente eu desenvolver a sensibilidade de acertar mais do que errar na hora em que eu tentar adivinhar a emoção que uma determinada pessoa com quem eu estou interagindo está sentindo. Mas eu tenho que levar isso em consideração na hora de tomar as minhas próprias decisões para garantir, assim, que eu acabe tomando decisões mais inteligentes nesse sentido. Então, dois sentidos muito importantes, tá? Tem a ida e tem a volta. No que diz respeito a nós, entender e gerenciar as próprias emoções. No que diz respeito aos outros, perceber e considerar as emoções alheias nesse processo. Vocês vejam que eu praticamente não falo em cognição, não falo em comportamento diretamente, mas aí é muito importante você levar em consideração, assim como vale no mundo da educação, que inúmeras vezes ao longo da nossa vida, nosso comportamento ele é mais pautado pela emoção do que pela cognição. Eu vou repetir porque isso é muito importante, vai fazer você lembrar do tempo que você frequentava os bancos escolares, se é que isso ainda não acontece. Tá? O nosso comportamento ele é mais pautado pelo que a gente sente do que pelo que a gente pensa. E olha que eu não estou nem entrando em neurociência nesse momento, não estou entrando em porções do cérebro que são responsáveis por cada uma dessas tarefas. Mas eu só quero que vocês reflitam em quantas vezes ao longo da vida vocês que me assistem nesse momento já tiveram o seu comportamento impactado, muitas vezes dramaticamente alterado, em função de uma emoção que vocês sentiram que estava completamente fora do controle da sua razão, do controle da sua cognição. E vocês vejam então que
o comportamento, de fato, ele tem que ficar posicionado no meio dos outros dois ícones, no meio da cognição e no meio da emoção, porque é como se fosse um cabo de guerra. A emoção puxa o comportamento para o seu lado, entra em campo a cognição e puxa para o lado da razão, e a gente fica todo o tempo, ao longo de uma vida inteira, tentando buscar um equilíbrio entre essas duas forças que se opõem. Muito bem, um detalhe muito importante: quanto mais alta for a sua posição na hierarquia, na estrutura da organização que você ocupa, por mais que seja também verdade que nós estamos testemunhando cada vez mais uma horizontalização das estruturas corporativas, e não só isso, nós estamos também testemunhando, de certa forma, um esvaziamento dos cargos, dos postos hierárquicos, e uma ascensão do envolvimento projetual, ou seja, estamos todos envolvidos nesse projeto, e nesse projeto todo mundo tem o mesmo nível. Existem funções de coordenação, é claro, existem pessoas que são responsáveis por outras pessoas, mas a gente não verticaliza essa relação, a gente horizontaliza, o que, aliás, é uma das formas de você manifestar que você conseguiu desenvolver a sua inteligência emocional. Mas mais tarde a gente vai voltar para isso. O que é importante vocês perceberem que quanto mais alta for a posição, mais importante se torna a inteligência emocional. Primeiro, porque a inteligência emocional normalmente é aquela em que as pessoas costumam apresentar mais lacunas, porque é mais difícil de desenvolver. Em segundo lugar, porque à medida em que se elevam as posições, à medida em que a gente vai subindo de posto ao longo da nossa trajetória, o mais natural é que a gente olhe para as pessoas que estão no mesmo nível que nós e a gente não perceba uma diferença técnica expressiva, a gente não perceba uma diferença cognitiva, de inteligência racional, cartesiana, analítica, expressiva, que a gente não perceba sequer uma diferença de QI, muito importante. Mas a inteligência emocional, essa sim. Essa se manifesta, e muitas vezes da pior forma possível, à medida em que a pessoa vai ascendendo na sua carreira, à medida em que a pessoa vai ocupando postos cada vez mais elevados ao longo da sua trajetória. E, claro, muito importante frisar, isso normalmente se manifesta da pior forma possível. Isso se manifesta na forma do acidente, na forma da tragédia, na forma da catástrofe, porque, de fato, vocês vão ver quando a gente falar nos componentes em si, as pessoas elas acabam manifestando muita dificuldade relacionada a um ou mais dos componentes da inteligência emocional, especialmente no momento em que elas adquirem e assumem responsabilidades cada vez maiores e, portanto, passam a se responsabilizar e a responder diretamente pelo trabalho, né, de muitas pessoas, né? E à medida em que essas muitas pessoas submetem o seu líder, a sua líder, ao seu escrutínio, inclusive sob o ponto de vista emocional, muitas vezes essas lacunas se revelam de uma maneira muito evidente, de uma maneira muito flagrante. Muito bem. Quem são, ou quais são, perdão, os componentes da inteligência emocional segundo o modelo de Daniel Goleman? Não é um único modelo, existem outros modelos, alguns com mais componentes, outros com menos, cada um desses componentes se subdivide, não vou entrar nesse mérito hoje, mas faço questão de trazer os 5 componentes para vocês. Primeiro componente, autoconhecimento. Segundo componente, autorregulação. Vamos falar sobre um por um deles nesse momento, só a listagem para vocês começarem a memorizar, porque toda palestra é uma aula, toda aula é uma palestra, e é importante que você saiba que no final eu vou cobrar. Eu vou querer saber de vocês se vocês lembram dos 5 componentes. Essa é a missão de vocês ao longo dessa palestra. Então, autoconhecimento, autorregulação, motivação, empatia e, finalmente, habilidade social, certo? Que é a única que não dá para expressar com uma única palavra. Porque se você disser sociabilidade, isso significa algo diferente daquilo a que nós nos referimos quando nós falamos em habilidade social, tá bom? Isso é muito importante que fique claro. Não é extroversão também, nada de... É uma habilidade social especificamente relacionada com o mundo da inteligência emocional, e a partir de agora, então, a gente passa a falar de cada um desses elementos distintamente. Vamos começar, para quem assiste as transmissões ao vivo do professor Gustavo Reis, a inspiração é muito evidente, né?
Autoconhecimento, tá bom? O papo é reto, é rápido, é apenas um slide para cada dois, na verdade, 2 slides para cada um desses componentes, tá bom? E mais tarde, assim que eu encerrar essa explanação preliminar, eu vou sentar na cadeira elétrica da câmera de operador e vou estar à disposição para a gente interagir, para responder às perguntas de vocês. Tomara que vocês tenham várias e tomara que vocês já anotem. Tomem nota das perguntas, porque a cabeça não é o melhor lugar para guardar qualquer coisa, né? Especialmente perguntas que a gente vai fazer em uma palestra online mais tarde. Pois bem, existe uma imagem que para mim consolida de maneira definitiva todas as características da competência ou do componente de autoconhecimento do mundo da inteligência emocional. Essa imagem. Você revela para o mundo que você atingiu um ponto muito elevado de autoconhecimento, de conhecer a si próprio, a si própria, quando você é capaz de rir genuinamente de si mesmo. Bom humor em relação a si próprio é uma das principais evidências da manifestação do autoconhecimento. E aí vocês vão dizer assim, mas como assim? Às vezes eu rio da minha própria cara, mas eu não entendo direito o que está se passando. Tudo bem, é verdade. Mas eu peço também que vocês tomem o cuidado de não confundir isso aqui com necessariamente bom humor. Existem muitas pessoas que não são bem-humoradas, existem muitas pessoas que não são engraçadas, mas que são capazes de fazer graça, de fazer piada e de rir de si próprias. E, aliás, muitas vezes é justamente isso que faz com que elas sejam engraçadas sem querer. Todo mundo conhece gente assim, né? Gente que é engraçado sem querer, ao natural. De repente a pessoa diz uma coisa, a gente racha de rir e ela fica nos olhando sério, assim, diz, mas não é verdade? É interessante isso, né? Se a gente for observar por essa ótica. Por quê? Porque para poder rir de si mesmo, você precisa desenvolver uma dose muito elevada de autoconfiança, tá bom? O autoconhecimento, ele prevê autoconfiança. Porque se você estiver fragilizado, se você estiver sensível, o mais provável é que você não consiga realizar as leituras necessárias para o autoconhecimento. Porque, afinal de contas, no momento em que você descobre coisas a respeito de si próprio, ninguém garante que você vai ficar feliz o tempo todo. Eventualmente você vai descobrir certas coisas que talvez você não gostaria de descobrir, que talvez você preferisse que não fossem verdade. Quem já fez terapia sabe exatamente do que eu estou falando. Então existe um primeiro componente muito importante, muito sólido, que é o componente da autoconfiança. Lado a lado com o componente da autoconfiança, vocês têm o componente da autocrítica. Não se promove autoconhecimento se não houver autocrítica. Você tem que ser crítico, você tem que ser crítica em relação ao seu próprio desempenho, à sua própria performance, à qualidade do produto ou do serviço que você oferece. E tudo isso, no pacotinho, vai fazer com que você desenvolva as habilidades necessárias para que você possa fazer graça de si mesmo e não se deixar abater no momento em que você chegar à conclusão de que determinado trabalho que você realizou foi um lixo. E isso pode acontecer tanto na leitura alheia quanto na sua própria. E é justamente isso que tem que ficar claro. A dupla de autocrítica e de autoconfiança que fortalece, por assim dizer, a característica, o componente do autoconhecimento na estrutura proposta pelo Daniel Goleman para a inteligência emocional. E é justamente isso que faz com que pessoas que têm esse nível de autoconfiança e que são muito autocríticas, que elas recebam bem críticas, especialmente, é claro, quando essas críticas são feitas de modo construtivo. A gente sabe que falar de crítica construtiva é muito legal na teoria, mas quando a gente vai para o mundo real, na prática, a gente sabe que muitas vezes as críticas que nos fazem não tem nada de construtivo. Muitas vezes é a crítica pela crítica e outras vezes é a crítica para nos derrubar mesmo. É a crítica destrutiva, é a crítica para nos atropelar. Mas se você é uma pessoa autoconfiante, você consegue se blindar das críticas destrutivas, porque você tem a sensibilidade de perceber, essa pessoa está só querendo me destruir, mas eu confio muito no meu taco, então eu vou procurar conversar com pessoas que são realmente comprometidas, que estão genuinamente interessadas em me fazer melhorar e que têm esse grau de generosidade basal necessário para que ela me faça uma crítica verdadeiramente construtiva e não esteja nessa simplesmente
para me arrebentar. Um exemplo de situação em que o autoconhecimento pode se manifestar, né, como componente da inteligência emocional. Você, por exemplo, sabe que você não responde bem aos momentos que antecedem o prazo final para entregar um certo trabalho. Você sabe por analisar o seu histórico. Eu fico muito ansioso, vai chegando perto, o último dia é um horror, eu não consigo me entender. Então você, ao se autoconhecer, ao saber que o preço de deixar para a última hora é um preço muito alto, você resolve antecipar, e aí a sua inteligência emocional que está se manifestando, você resolve antecipar a realização dessas tarefas, porque você quer evitar que as tarefas, ao se aproximarem da última hora, ainda não concluídas, transformem a sua vida num inferno. Dá para entender? Isso exige autocrítica. Tipo, realmente, quando eu deixo para a última hora, não é uma coisa legal. Isso exige o autocontrole, como vocês sabem, né? A autoconfiança, para que vocês saibam que isso é uma premissa verdadeira, isso é fato, eu acredito nisso a respeito de mim mesmo, e aí vocês tomam providências para melhorar. Essa é a ideia que está por trás do componente, por assim dizer, da autoconfiança. Vocês me desculpem que de vez em quando eu falo componente, de vez em quando eu falo característica, porque são duas palavras meio parecidas, mas quando eu falo de componentes eu estou falando dos 5, certo? Autoconfiança, autorregulação, motivação, empatia e habilidade social. Quando eu falo características, aí sim, a característica, né, lá do primeiro que é o autoconhecimento, é a autocrítica, a autoconfiança e assim vai. Mas eu vou tentar tomar cuidado, tá? Por mais que essas palavras sejam parecidas e me confundam de vez em quando. Como eu falei para vocês, são só 2 slides. E o segundo slide sempre vai dizer respeito à infeliz mania que as pessoas têm de interpretar errado o componente da inteligência emocional. Muitas vezes inadvertidamente e outras vezes de propósito, porque é da natureza das pessoas. Vocês observam que só existe uma letra de diferença entre essas duas palavras. Franqueza e fraqueza, certo? O autoconhecimento, ele prevê franqueza. Ele prevê que você seja franco em relação ao que você entende como as suas forças e as suas vulnerabilidades. E muitas vezes isso acaba sendo interpretado como uma manifestação de fraqueza, quando você tem a clareza de dizer, olha, isso não é para mim, eu prefiro fazer isso, eu sou melhor nisso, mas nisso aqui o meu trabalho não presta. Toda vez que você revela, que você deixa claro que você não tem talento ou competência ou as habilidades necessárias para realizar uma tarefa, você corre o risco de ter isso interpretado pelo mundo, por muita gente, como uma fraqueza. Não desista, tá certo? Não desista do componente da inteligência emocional por causa da leitura alheia. Isso é muito importante. A franqueza continua sendo mais importante em relação a como você se sente, em relação a essa busca eterna do autoconhecimento, que deveria ser regra para todos nós. Tá? E não autorize ninguém a convencer vocês que reconhecer as próprias vulnerabilidades é uma fraqueza. Não é, e eu vou fazer isso, como eu disse a vocês de novo, com relação aos próximos 4 componentes, tá bom? Em primeiro lugar já foi o autoconhecimento, em segundo lugar, a autorregulação. É assim mesmo que se escreve dobrando aquele R, tá bom, gente? O fato de você se autoconhecer, o fato de você ser uma pessoa autoconfiante, o fato de você desenvolver a autocrítica necessária para esse autoconhecimento, não significa que você esteja blindado aos sentimentos e às emoções que qualquer pessoa normal experimenta. Claro, todos nós, sem exceção, sentimos essas manifestações. Só que certas pessoas sabem colocar as emoções e os sentimentos no seu lugar. Outras não. As pessoas que sabem colocar em xeque, que sabem, de certa forma, encapsular e moderar as suas próprias emoções, são as pessoas
que desenvolveram esse componente da autorregulação. Isso, em inglês, eles costumam chamar de self-talk, ou então inner conversations, tá? Conversas internas, conversas que nós temos com a gente mesmo o tempo todo, em que nós reconhecemos a emoção que nós estamos sentindo, nós tentamos dar nome para essas emoções, e esse experimento eu recomendo que vocês tentem fazer, que vocês tentem passar um dia ou, quem sabe, um turno reconhecendo e dando nome às emoções que vocês sentem. Quando vocês assistem a um seriado, quando vocês interagem com outras pessoas na escola, na universidade ou então em uma empresa, com os demais colaboradores da empresa em que vocês atuam, tá? De vocês tentarem identificar e reconhecer essas emoções, porque a partir dessas conversas internas que a gente começa a se dar conta de que determinados impulsos, que determinados ímpetos que nós temos quando as emoções tomam conta do nosso comportamento, é melhor que sejam contidos, no mínimo para garantir que a gente consiga continuar convivendo em sociedade, né? E que a gente não simplesmente chute o balde e saia dando soco e chute pontapés nas pessoas com quem a gente interage, o que eventualmente aconteceria se nós dessemos, né, vazão aos sentimentos e às emoções mais primitivas, né, que são comandadas normalmente pelo nosso cérebro reptiliano, aquele bem pequenininho, né, aquela ameixa que fica bem no meio da nossa cabeça. Então eu escolhi essa imagem aqui, não foi à toa, a gente passa a ter dúvidas com relação a como nos devemos comportar quando nós manifestamos essas emoções, mas essas dúvidas elas não podem prevalecer. O que tem que prevalecer são as boas ideias que a gente tem que ter o tempo todo e tem que incentivar o nosso cérebro o tempo todo para identificar. Isso é muito importante, identificar a manifestação dessa emoção e saber a melhor forma de endereçar essa emoção para que ela impacte o nosso comportamento da melhor forma possível, certo? E essa é talvez a extensão desse componente da autorregulação, que é nível master, que é nível Jedi. É quando você não só consegue conter os seus impulsos mais primitivos, mas consegue converter aquela energia que lhe foi oferecida pela manifestação dessa emoção em algo positivo, em algo que construa, em algo que contribua para fortalecer um determinado relacionamento, ou em algo que faça com que o resultado do seu trabalho tenha mais qualidade. Isso é dificílimo da gente conseguir, mas com prática, com dedicação, a gente acaba conseguindo. O resultado, né, dessa autorregulação, manifesto sob o olhar de outras pessoas, é que você acaba sendo percebido como uma pessoa mais confiável. Simples assim. Uma pessoa cujas emoções se manifestam de tal forma que revelam uma previsibilidade bem-vinda. Bem-vinda, que revela assim, não é uma coisa que nos surpreende. As pessoas não vão ter medo de conversar com você se você conseguir controlar os seus ímpetos por intermédio dessa autorregulação. Isso também oferece às pessoas uma percepção de integridade. A gente sabe que a pessoa vai fazer a coisa certa quando ela consegue moderar suas próprias emoções e, consequentemente, desenvolver esse componente da autorregulação. Não é à toa, existem ditados que, de certa forma, revelam as flutuações dessa autorregulação. A ocasião faz o ladrão, vocês todos já ouviram falar nisso, né? Isso diz respeito frontalmente a esse componente de autorregulação. Se a ocasião faz o ladrão, é porque eventualmente a emoção, o thrill, como eles falam em inglês, né? Tipo esse entusiasmo, essa excitação faz com que a pessoa veja uma carteira em cima da mesa e passe a mão na carteira e siga a sua vida como se nada tivesse acontecido. A ocasião faz o ladrão, mas não houve uma autorregulação nesse momento que permitisse, né, que aquela emoção momentânea fosse suprimida por intermédio de uma reflexão simples. É errado roubar essa carteira se essa carteira não é sua. E, infelizmente, a gente sabe que isso acontece com muito mais frequência do que a gente gostaria. Vocês podem estar pensando assim, então, autorregular as minhas manifestações emocionais significa agir com moderação o tempo todo, agir com parcimônia? Sim, moderação
Sim, mas isso não é o mesmo que frieza. Vocês observem, a gente reconhece as próprias emoções. A gente experimenta as sensações relacionadas a essa manifestação. Mas a gente tenta moderar. A gente tenta manter as emoções sob controle de modo que elas não impactem negativamente o nosso comportamento e não acabem eliminando momentaneamente as nossas respostas cognitivas, que são sempre importantes. Mas vocês podem ter certeza de que à medida em que vocês desenvolverem esse componente de autorregulação, vocês podem passar a ser percebidos ou percebidas como pessoas frias. Ah, aquela pessoa, aquela ali não responde, está sempre com cara de paisagem, a gente conta uma coisa legal, ela não sorri, a gente conta uma coisa triste, ela não chora, e isso não é verdade, não é assim que as coisas funcionam. A questão principal é, você não pode ser tomado de assalto por uma emoção que faz você emburrecer. Se isso acontecer, é porque você não está trabalhando adequadamente o componente da autorregulação. Gostei dessa frase, tá? Se vocês quiserem anotar essa frase depois, anotem. Eu não sei se eu conseguiria dizer ela de novo, né? Mas isso é muito importante, tá? Não deixe que a emoção, ao se manifestar, emburreça você. Foi mais ou menos isso. Depois eu vou até voltar para o vídeo para ver o que foi exatamente que eu falei. Muito bem, terceiro, motivação. Eu gosto muito de falar de motivação porque eu aprendi no design que motivação é uma resposta emocional. Em outras palavras, você não consegue projetar motivação, né? Designers estão sempre perguntando para si mesmos e para todo mundo que os rodeiam, o que eles podem projetar. Como nós podemos projetar tal coisa? Como nós podemos, né, fazer a projetação disso e o briefing daquilo e a pré-projetação disso aqui, o meta-projeto, porque não sei o que. E tem certas coisas que a gente não consegue projetar. Emoções a gente não consegue projetar. Porque é impossível a gente garantir que não importa o que a gente faça. É impossível a gente garantir que uma pessoa irá sentir a emoção que nós projetamos que ela sentiria. Porque isso não está no nosso controle. Então, por exemplo, toda vez que se fala no design em emoção, a gente pode dizer assim, é design de produto. Olha a preposição, é design de produto. É design de serviços. É design de experiências. Por quê? Porque produto, serviço e experiência a gente consegue projetar. Mas quando a gente fala de emoção, a gente não diz design de emoção, a gente diz design para emoção. Para emoção. Por quê? Porque a gente trabalha contexto, ambiente, situação, para tentar favorecer a manifestação de uma certa emoção. Como eu diria no mundo da matemática, puxando a brasinha para o meu lado, para tentar aumentar a probabilidade, para tentar aumentar a chance de que uma determinada emoção se manifeste. E é exatamente assim que acontece com motivação. Certas pessoas tornam a nossa vida mais fácil. Certas pessoas têm respostas emocionais que afloram com mais facilidade, respostas emocionais positivas. Todos vocês conhecem pessoas que ao chegar no final do dia exclamam: hoje foi um dia maravilhoso. Hoje foi um dia muito bom. Que dia espetacular foi esse. Tem gente que chega a deixar a gente meio nervoso, né? Que a gente fica até meio angustiado de estar perto daquela pessoa, porque a vida é toda multicolorida, unicórnios, vomitando arco-íris, aquele negócio todo que vocês já sabem, né? Mas a verdade é que quando a motivação faz parte da nossa vida, trabalhar deixa de ser um peso. E aí eu tomo muito cuidado com as palavras, para evitar que vocês acreditem, como muita gente acredita, que você deve amar o seu trabalho a tal ponto que você deve deixar de perceber aquilo como trabalho. Isso é fundamentalmente errado. Tenho muitas razões para acreditar que isso é errado. Trabalho tem que continuar sendo trabalho, por mais prazeroso, por mais apaixonante, trabalho tem que continuar sendo trabalho. Porque no momento em que você disser assim, nem parece trabalho, que você autorizar o trabalho a virar uma espécie de lazer, você vai querer trabalhar tanto, mas tanto, que você vai aumentar muito a probabilidade da sua cabeça explodir. Do burnout, famoso burnout, de você sentir os efeitos da famosa estafa, que é simplesmente o nome em português menos hip, né? Menos transadinho, assim, para falar de burnout, certo? Estafa. As pessoas, quando elas atribuem ao trabalho essa alcunha de eu amo tanto o que eu faço que é como se nem trabalho fosse.
Isso aí é o caminho para a ansiedade, para a angústia, para o burnout, para a terapia, para o toque, para todos esses problemas de saúde mental que acabam sendo o resultado dessa percepção. Então, por favor, não assumam que ao amar o trabalho, ao se encantar com o trabalho, ao se sentirem apaixonados com o trabalho, vocês devem trabalhar sem limite de horas. Porque, afinal de contas, não é trabalho, é lazer. Então, eu posso trabalhar 14, 16, 18, 20 horas por dia, que está tudo numa boa. Não é assim que funciona. Mas as pessoas que nutrem ou que desenvolvem essa competência ou essa característica, esse componente, como eu falei, da motivação, são pessoas que normalmente têm no seu mindset essa ideia da paixão pelo trabalho e por novos desafios. Elas se sentem bem com isso, elas se sentem confortáveis ao serem desafiadas. Elas investem muita energia o tempo todo para melhorar. Tá? Isso é muito importante. Investem energia numa boa para melhorar. E, inclusive, não só isso, elas gostam que as suas avaliações sejam honestas e transparentes, elas gostam de receber críticas e elas não só isso, gostam também de usar métricas para poderem acompanhar o aprimoramento da sua própria performance. Pode ter certeza, se uma pessoa está desmotivada, a última coisa que ela vai querer é medir o próprio desempenho. Isso é fato. Né? Só mede o próprio desempenho quem se sente motivado a tal ponto de querer melhorar e, inclusive, revelar, tornar evidente essa melhora a partir de métricas. E aí não importa se as métricas são qualitativas, são quantitativas, se são métricas que você vai obter por entrevista, ou se você vai obter por pesquisa, ou, enfim, né, analisando os resultados quantitativos de um certo experimento. Isso tudo não importa. O que importa é que, para se dar ao luxo, né, para se submeter a uma avaliação desse tipo, para gostar de avaliações de performance e sugerir que essas avaliações sejam pautadas por métricas, naturalmente você precisa ter a motivação como uma resposta emocional meio permanente na sua vida. E outra característica muito importante de pessoas que se sentem motivadas naturalmente ou que desenvolvem esse componente da motivação é o otimismo que essas pessoas mantêm diante das falhas. É encarar as falhas como um processo natural, e no design a gente insiste muito nisso o tempo todo. Você vai errar, você vai falhar, você vai fracassar, lamba as feridas e siga em frente, porque no final aquilo tudo vai fazer parte de um longo processo de construção e de aprimoramento do resultado e da qualidade do seu trabalho. Mas as pessoas que contam com a motivação como um componente importante da sua estrutura de inteligência emocional, as pessoas tratam isso com a maior naturalidade possível. Tá? É super natural mesmo. Eu sou sempre um otimista. Eu estou sempre olhando mais à frente. Um exemplo clássico disso seria, por exemplo, a pessoa que trabalha com investimentos financeiros durante a pandemia. Eu pensei nesse exemplo hoje de tarde. Imagina, se você é um consultor de investimentos, uma consultora de investimentos financeiros, e você, em janeiro, convenceu alguém a colocar 60% do seu patrimônio na bolsa de valores. Entende? Tipo, esquece o dólar é coisa de conservador, coloca 60% na bolsa. Você possivelmente deve estar com dificuldade de ter clientes hoje. Mas você pode também olhar para isso sob uma perspectiva otimista, dizer, olha, o bom disso tudo é que eu estou preparado para uma pandemia. Isso não me pega mais de surpresa. E como não me pega mais de surpresa, talvez daqui para frente eu vá ser um pouquinho mais conservador nas minhas recomendações de investimentos e tudo mais, mas a gente não consegue demover a pessoa daquele otimismo intrínseco que é vinculado à sua motivação, ao componente motivacional da sua inteligência emocional, certo? Muito bem, então. Tem muita gente que acha que ser motivado é sinônimo de ser vida louca. É sinônimo de ser, como nós diríamos no bom português, não sei se isso é uma expressão só aqui do Rio Grande do Sul, mas acho que não, acho que é uma expressão nacional. É sinônimo de ser o pilhado da turma. Entende? De estar sempre na loucura. Vamos lá, vamos fazer e tudo mais. E aí, claro, faz tudo na correria, faz tudo sem pensar, é um inconsequente, tudo aquilo que toca desanda. Não é essa a ideia, tá certo?
Você pode ser motivado a melhorar, você pode ser motivada a ter uma performance consistente, você pode se motivar para elevar a qualidade do seu produto, do seu serviço, você pode se sentir motivado para manter o seu otimismo em alta, mesmo diante de situações desastrosas. Motivação e inconsequência não são sinônimos, mas, de novo, todos esses terceiros slides de cada um dos componentes são preventivos. Saibam vocês que à medida em que vocês trabalharem esse elemento da motivação, vocês passarão a ser percebidos como pessoas inconsequentes. As leituras das pessoas são sempre muito rasteiras, e é para isso que eu quero preparar vocês, né? Assim como eu falei lá no início, né, do autoconhecimento, falei da autorregulação. Então saibam vocês também que a motivação tem essa leitura negativa com que a gente tem que tomar cuidado, mas isso não torna menos importante a nossa necessidade de nos mantermos, motivarmos ou de nutrirmos, né, a motivação como um componente importante da nossa estrutura de inteligência emocional. Vocês observem que os 3 primeiros elementos de que eu falei, eles são os elementos de fora para dentro. Eles dizem respeito a nós. O autoconhecimento, nosso. A autorregulação, nossa. E a motivação, nossa também. São todos sentimentos, né? São todos elementos que estão vinculados ao que se passa aqui dentro de cada um de nós. Os 2 últimos, porém, são para fora. Lembra que eu falei lá no início, entender e gerenciar as próprias emoções, e do outro lado, perceber e considerar as emoções alheias. A primeira forma de fazer isso é nutrindo a empatia, o quarto dos 5 componentes de inteligência emocional que eu tenho para trazer para vocês agora. Eu gosto muito, falo isso em muitas palestras, nunca é demais reforçar, eu gosto muito do modelo conceitual de empatia da Theresa Wiseman, também lá da década de 90, que oferece a nós um framework muito denso, assim, muito analítico até, para a gente entender quando a empatia verdadeiramente se manifesta. Tem muita gente que diz assim, para ter empatia basta ver o mundo como os outros o veem, basta se colocar no lugar do outro. Só que a pessoa que diz apenas isso pode, eventualmente, em alguns momentos da vida, confundir a empatia com pena, o que é horrível. Ela pode confundir a empatia com compaixão, o que é uma condição necessária, mas não suficiente para que a empatia se manifeste, como vocês vão ver. Enfim, ela pode confundir a empatia com outras coisas que não são a verdadeira empatia. E é justamente por isso que quando eu vi esse modelo conceitual pela primeira vez, isso clareou muito a minha mente. Eu disse, ver o mundo como os outros o veem, se colocar no lugar do outro, é o primeiro passo. Mas logo em seguida vem um segundo passo que é tão importante ou mais do que o primeiro. Você precisa compreender a visão de mundo alheia. Você precisa investir energia nessa compreensão. Não adianta nada você se colocar no lugar do outro e imediatamente afirmar, eu não entendo. Esse mundo como eu estou vendo agora, eu não entendo. Não, isso foge completamente à minha compreensão. Se você fizer isso, você está desenvolvendo qualquer coisa na vida, menos a empatia. Então você se esforça para compreender a visão de mundo alheia. Por isso é tão difícil de entender o racismo, por isso é tão difícil de entender as manifestações feministas, por isso é tão difícil de entender a xenofobia, porque é difícil da gente compreender a visão de mundo alheia. Você pode até se colocar no lugar da outra pessoa, mas enquanto você não verdadeiramente compreender a visão de mundo alheia, você não vai conseguir manifestar a verdadeira empatia. E aí vem um terceiro componente que, sem nenhuma dúvida, eu afirmo categoricamente, é o mais difícil de todos, que é abrir mão dos julgamentos. Você se projeta, vê o mundo como os outros o veem, você entende, diz, não, eu entendo essa visão de mundo alheia, mas essa visão está errada. Isso não é o certo. Nós temos que fazer isso aqui diferente. Você está julgando. E se você está julgando, você está imediatamente se distanciando da verdadeira empatia. A verdadeira empatia não prevê julgamentos. Você simplesmente vê o mundo como a outra pessoa vê e compreende a visão de mundo alheio. Você entende. Está. Entendi. Que bom. E deixa assim. Você não precisa julgar, você não precisa dizer se aquilo está certo ou se está errado, porque no momento em que você julgar, você não estará julgando usando
os valores e as experiências alheios, você estará julgando usando os seus próprios. E, consequentemente, você vai estar rompendo com a premissa inicial da empatia, ver o mundo como os outros o veem. Só faria sentido julgar se você julgasse a partir do ponto de vista alheio, o que nunca é verdade. E o quarto e último item, comunicar essa compreensão. Se você não comunicar, o empatizado ou a empatizada não tem como saber que a empatia aconteceu, que a empatia se manifestou por intermédio daquela relação. Então, por isso, de novo, ver o mundo como os outros o veem, compreender a visão de mundo alheia, abrir mão de julgamento e comunicar essa compreensão, os 4 elementos do modelo conceitual de empatia, segundo Theresa Wiseman, minha ídola, não sei se dá para falar ídola em português, acho que dá, né? Mas é, de fato, uma pessoa que eu respeito muito, que eu adoraria conhecer pessoalmente. Em última análise, se você vai nutrir a verdadeira empatia, você tem que reconhecer as emoções alheias. Como eu falei para vocês lá no início, perceber e considerar as emoções alheias no momento em que você estiver prestes a tomar uma decisão, uma ou mais decisões, para garantir que essa decisão seja tomada da melhor forma possível, seja tomada da forma mais inteligente possível. É justamente por isso que essas pessoas que nutrem, que têm essa empatia, elas são tão habilidosas para atrair e para desenvolver talentos. Tem muita gente que é ótima nesse componente da empatia, da inteligência emocional, que trabalha no RH, porque faz todo sentido. Você leva em consideração a perspectiva alheia. Você não é simplesmente cartesiano ou analítica na hora de tomar essas decisões. Não, você leva em consideração aquilo que você percebe, desenvolve essa sensibilidade de perceber as emoções alheias à medida em que elas se manifestam, por mais sutis que sejam os indicadores dessa manifestação. É também por isso que pessoas que têm esse grau apurado de empatia acabam sendo muito habilidosas para desenvolver outras pessoas. Então não é à toa que normalmente RH e treinamento, vocês já perceberam, dentro das empresas andam de mãos dadas. Normalmente o treinamento acaba sendo uma função, né, do RH. Né? Mesmo o pessoal que contrata, que demite, infelizmente, uma realidade nos tempos que nós estamos vivendo hoje, acaba também cuidando de treinamento e capacitação, porque faz sentido, né? As competências de que a gente precisa, o componente da inteligência emocional de que a gente precisa é o mesmo. E num mundo cada vez mais globalizado, não custa frisar que no mundo da empatia é importante a gente desenvolver essa sensibilidade para as diferenças culturais, né? E essas diferenças culturais não dizem respeito, claro, só ao que a gente vive nos contextos sociais de que a gente participa, mesmo nos nossos microcosmos, mas de maneira mais ampla também, né? A partir das interações que a gente estabelece com outras pessoas, tá bom? Muito importante, não esqueça disso. Ser empático não é a mesma coisa que ser frágil. Não é a mesma coisa que ser romântico no sentido de, ai, tadinho, vamos chorar junto aqui, senta aqui agora, você está passando mal, eu também estou passando mal nesse momento. Não é isso, tá certo? De novo, ver o mundo como os outros o veem, compreender a visão de mundo alheia, não julgar e comunicar essa compreensão. Essa comunicação não precisa necessariamente nivelar a sua emoção com a emoção alheia. Não é isso que se busca. Não se busca a homogeneização das emoções. Não se busca, olha a matemática, um denominador comum para as emoções. Não. Mas muita gente acredita que no momento em que você nutre a empatia, no momento que você passa a se colocar com mais frequência no lugar das outras pessoas, você se fragiliza. Não acredite nisso. Você estará desenvolvendo talvez a mais importante dos 5 elementos, né, dos 5 componentes da inteligência emocional, se você apostar na empatia. E você vai perceber isso de maneira muito clara quando eu falar no quinto e último componente, a habilidade social. Agora sim, agora eu vou chutar o balde definitivamente, porque isso aqui vai virar momentaneamente uma aula de matemática. HS é igual a F de AC, AR, M e E. Essa é só para quem está prestando atenção em tudo que eu falei. Tá? Isso aqui é uma função, a função HS. A função HF é a função de 4 outras variáveis, que são AC, AR, M e E. Estou dando um segundinho aqui para essa informação chegar
no chat aqui do YouTube e vocês poderem me dizer a que eu estou me referindo quando eu falo em AC, AR, M, E e HS. Tomara que já tenha caído a ficha em todo mundo. Tomara que vocês tenham se dado conta de que HS é a mesma coisa que habilidade social. AC é a mesma coisa que autoconhecimento. AR é autorregulação. M é motivação e E é empatia. E que, em última análise, o que eu estou dizendo a vocês nesse momento é que a habilidade social é função dos outros 4 componentes da inteligência emocional. A nossa habilidade social aumenta à medida em que a gente aumenta o nosso próprio autoconhecimento e, portanto, fortalece o que sabe a respeito de si mesmo. A nossa autorregulação, ou seja, a gente minimiza a chance da gente dizer algo que vai magoar ou machucar outra pessoa. A nossa motivação, que vai fazer com que a gente tenha um entusiasmo sedutor, que vai fazer com que as pessoas se aproximem da gente, porque a gente gosta de trabalhar, de se aproximar de pessoas entusiasmadas, vamos dizer a verdade. E a empatia, que vai fazer com que você sempre leve em consideração a visão de mundo alheia no momento de tomar as suas decisões, especialmente no momento em que essas decisões forem relacionais. Ou seja, você trabalha as outras 4 e a recompensa é o fortalecimento da 5ª. Tá vendo só? Não é bacana isso? Eu gostei quando eu coloquei, eu achei que vocês iam gostar também. Então, qual é a ideia? A ideia é vocês usarem essa habilidade relacional para fazer todo mundo crescer. Isso é o mais importante. Você não cresce sozinho. A pessoa que sabe que tem uma habilidade relacional acima da média, usa isso em benefício alheio, porque também sabe, e isso não é egoísmo, isso é simplesmente fazer a roda girar e tudo ficar melhor para todo mundo, porque também sabe que no momento em que todo mundo trabalhar melhor, em que todo mundo se entender melhor, em que todo mundo conversar, em que todo mundo gostar de estar perto uns dos outros, o beneficiado, a beneficiada vai ser a própria pessoa que está manifestando naquele momento o seu componente de habilidade social. Muito bem, algumas coisas que são importantes de vocês perceberem nesse nível, tá? Pessoas que têm habilidade social são normalmente pessoas que são muito talhadas para liderarem mudanças. Tá? As posições, eu falei para vocês, a liderança ela é muito fortemente relacionada ao mundo da inteligência emocional como um todo, mas no mundo, especificamente no que diz respeito à habilidade social, liderar mudanças é algo que normalmente está muito identificado a esse componente, porque afinal de contas ninguém muda nada sozinho. Não é verdade? E se ninguém muda nada sozinho, então naturalmente no momento que você desenvolver a sua habilidade social, vai ficar mais fácil de você atrair pessoas para perto para poder promover mudanças que são necessárias e consequentemente positivas para todo mundo. Tá? Essas pessoas também normalmente têm um senso muito fortalecido de persuasão. E aí vocês observem que para poder falar em persuasão, a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa de autorregulação e a gente precisa de empatia. Nem sempre a gente precisa de motivação, tá? Nem sempre a gente precisa de motivação sob o recorte do entusiasmo. Mas a gente certamente precisa de autoconhecimento para entender o que está se passando aqui, de autorregulação para poder moderar os nossos sentimentos e as nossas emoções, e de empatia para poder perceber qual é a melhor forma de abordar a pessoa com quem nós estamos interagindo. Porque é a partir dessa percepção que nós vamos escolher, a partir da autorregulação, a melhor forma de abordar e, consequentemente, de oferecer a ela aquilo que nós descobrimos a partir do primeiro componente de autoconhecimento. Dá para entender? Então a gente começa a enxergar outras funções e outras conexões, isso é muito doido, isso é demais. E, de novo, como eu falei para vocês, a minha intenção hoje é dar uma visão geral preliminar desse assunto. Eu não quero esgotar nenhum dos temas. Cada uma dessas caixinhas pode ser aberta e saem cobras e lagartos de dentro de cada uma delas. É um negócio realmente muito legal. Mas a minha missão estará cumprida se vocês entenderem os 5 componentes e o valor, a importância
de cada um deles. É natural também que você pense, até me faz lembrar do nosso querido investidor de relacionamento, Guilherme Alfi, momentaneamente afastado para sua primeira temporada no Vietnã, visto que Nina nasceu há cerca de uma semana. Depois, Ju, recorta esse pedaço do vídeo e manda para ele, tá? Porque eu tenho certeza de que ele vai gostar. Mas continua sendo o nosso investidor de relacionamento, uma pessoa muito habilidosa para montar equipes e uma pessoa muito habilidosa no networking, que, aliás, é um dos temas preferidos do nosso querido Guilherme Alfi. Ele adora falar sobre isso. Tudo bem? Muito importante. Quinta e última confusão. Tem muita gente, e o Alfi fala sobre isso com muita autoridade, muita propriedade. Tem muita gente que confunde habilidade social com forçação de barra. Aquela pessoa que está lá sempre puxando papo com todo mundo, sempre conversando com pessoas que ela não conhece na cafeteria, no refeitório, no corredor, está sempre forçando a barra. Aquilo ali quer ser amiguinho de todo mundo, quer subir a escada da carreira, aqui ó, só no somebody love, só no pé da orelha. Não é isso, gente. Não é isso. A habilidade social vai muito além disso. Não tem a ver com forçação de barra, não tem a ver com puxa-saquismo, tem a ver com estabelecer relações que, se nesse primeiro momento podem não fazer sentido sob o ponto de vista profissional, num segundo momento podem. E pessoas com quem a gente tem uma relação mínima ou sob qualquer aspecto profissional inexistente, hoje podem vir a ser os nossos colaboradores, os nossos parceiros, os nossos sócios amanhã. Isso é uma realidade. E se você não desenvolver essa habilidade, é muito improvável que você consiga fazer qualquer coisa sozinho. Isso é o mais importante, que tem que ficar muito claro. Voltando para o nosso slide inicial, vocês lembram que eu falei lá no início, será que liderança é uma arte ou liderança é uma ciência? Depois de tudo isso que eu falei, a minha dúvida, e talvez seja a dúvida de vocês também, dá para aprender? Será que tudo isso de que eu falei hoje, 5 componentes da inteligência emocional, são coisas que a gente pode aprender ou são coisas com que a gente nasce? Será que você nasce com o dom da empatia, o dom da motivação? Será que você nasce com uma habilidade sobre-humana relacionada ao autoconhecimento, à autorregulação? Será que as pessoas que são extrovertidas são essas pessoas que têm o dom da habilidade social e os introvertidos, os tímidos, que são maioria, diga-se de passagem, jamais vão chegar lá? Para poder entender a resposta para essa pergunta, a gente tem que olhar com mais carinho para o nosso próprio cérebro, né? O nosso cérebro, ele é como se fosse uma cebola com 3 camadas. Olha eu dando aula de anatomia aqui, né? De uma maneira muito empírica, muito intuitiva, digamos assim. 3 camadas, tá? Existe uma camada interna, se chama o cérebro reptiliano. Instinto, basicamente. Instinto de sobrevivência, instinto de alimentação, né? Instinto de fugir dos inimigos, instinto de reprodução, né? Preservação da espécie, beleza? Existe um segundo nível que se chama de sistema límbico. E se sabe hoje em dia que esse segundo nível, né, imagina círculos concêntricos assim, né, bem de dentro é um reptiliano, aí vem um pouco mais aqui fora que diz assim, o sistema límbico, que é o que regula as nossas emoções e os nossos sentimentos, certo? É nesse sistema límbico que a gente tem que trabalhar. E existe um terceiro nível, que se chama neocórtex, neo justamente porque é novo, foi o mais recentemente desenvolvido na evolução da nossa espécie, o neocórtex, que é responsável pela parte lógica, pela parte analítica, pela parte cognitiva. Claro que existe aquela divisão do lado esquerdo, do lado direito, né, da razão e da emoção e tudo mais, mas sobre todos os aspectos neuroanatômicos do nosso cérebro, as pesquisas que vêm sendo feitas vêm revelando com cada vez mais força essas evidências, né, de que existe, né, de dentro para fora o reptiliano, o límbico e o neocórtex. Pois bem, saibam vocês que a inteligência emocional se trabalha no sistema límbico, no intermediário. Não é um processo totalmente cognitivo, não é um processo totalmente racional, analítico, lógico, matemático, por assim dizer. Tá? Mas é um processo que envolve emoções, que envolve sentimentos, que envolve a regulação desses sentimentos, e aí vocês vejam que vai haver uma interação entre o neocórtex e o sistema límbico nesse nível, quer dizer, não é uma coisa super simples, mas é muito importante que você saiba que toda vez que você precisa treinar algo que está relacionado ao sistema límbico, e não ao neocórtex, você vai precisar de 3 coisas. Você vai precisar de motivação, ou seja, de certa forma, é um sistema que se retroalimenta. Você vai precisar de prática
E você vai precisar de feedback em relação à sua própria prática. Dá para entender? Em outras palavras, não são coisas que se aprendem na teoria. Você pode ler todos os livros possíveis sobre autoconhecimento, sobre autorregulação, sobre empatia, sobre habilidade social. Se você não praticar, você não vai aprender. Eu estou afirmando aqui, eu não estou especulando. Se você não praticar, você não vai aprender. A motivação está clara para mim no momento em que eu chego agora ao final dessa fala e concluo junto com vocês que praticamente o mesmo número de pessoas que estava comigo lá no início está comigo aqui até o final. Ou seja, a motivação vocês já estão demonstrando. A motivação em querer saber mais a respeito desse tema. A motivação em ir além. Sabe de que vocês precisam agora? De prática. Vocês precisam colocar esses elementos em prática e precisam ser observados. Peçam ajuda para parentes, para amigos, para os familiares de vocês que compartilham o mesmo teto, para colaboradores mesmo à distância. Peçam ajuda para eles. Peçam o feedback para eles. Se vocês quiserem nutrir empatia, se vocês quiserem melhorar a habilidade social de vocês, especialmente se vocês quiserem aprimorar a autorregulação, porque tem muita gente que tem muito talento para chutar o balde. E se essas pessoas não forem avisadas, se elas não tentarem segurar a onda e não forem avisadas no momento em que elas desviarem da rota, a prática se perpetua e a pessoa não consegue desenvolver a autorregulação. Por quê? Porque é sistema límbico. Se fosse matemática, se fosse lógica, raciocínio lógico, raciocínio, né, matemática básica, logaritmo, trigonometria, todas essas coisas que eu ensino no mundo da matemática, isso é neocórtex, isso é por fora. Não é sistema límbico, por isso é muito importante que você leve isso em consideração. E saiba você também, o detalhe final, maturidade é a palavra-chave. A ciência já mostrou que a inteligência emocional se aprimora com a idade. Ora, que surpresa! Se nós precisamos de motivação, de prática e de feedback, não são exatamente essas três coisas que a gente acumula ao longo da vida? Tudo bem, vocês podem dizer que a motivação flutua de acordo com o nosso grau de interesse em relação a cada projeto em que a gente se envolve. Mas a gente coloca coisas em prática ao longo de uma vida e a gente recebe feedback a respeito das coisas que a gente colocou em prática. É justamente por isso que maturidade é talvez a variável mais importante para o desenvolvimento da sua inteligência emocional. O que não significa que você não deva aprimorar, que você não deva se capacitar, que você não deva desenvolver cada um dos 5 componentes desde cedo. Mas saiba, muito importante, saiba desde já que ao longo da sua trajetória você vai perceber, eu tenho certeza de que vai perceber a sua inteligência emocional subindo de nível e subindo mais rápido se você tiver consciência do que tem que fazer para aprimorar cada um dos 5 componentes. Muito obrigado a todos vocês.